Ele é o homem mais falado do planeta, amado por milhões e odiado por outros tantos. Donald Trump volta ao poder em 2025 e junto com ele vem uma pergunta que ninguém consegue responder com clareza. Mas afinal, qual é de verdade a religião de Trump? Mas eu preciso te dizer uma coisa antes de responder isso. Essa pergunta tem uma resposta muito mais profunda do que você imagina. Porque quando você entende as feridas emocionais que moldaram esse homem, o perfil comportamental que ele carrega e o que a neurociência explica sobre os seus padrões de ação, você vai compreender que até a fé de Trump, seja ela qual for, não é separada de quem ele é. Ela é parte de uma armadura que ele construiu. E fica comigo aqui até o final, porque o que eu vou te mostrar vai mudar a forma como que você enxerga não só o Trump, mas os padrões que muitas vezes também estão dentro de você. Aqui nesse vídeo você vai descobrir, primeiro, o que realmente dizem as pesquisas sobre a fé de Trump. Trump tem uma relação ambígua com a religião há muito tempo. Raramente ele vai à igreja. Foi confirmado numa denominação presbiteriana, mas se declara não confessional. Isso não é acidente, é um padrão comportamental. Segundo, como a infância de Trump explica tudo isso. Um livro explosivo alega que Donald Trump sofreu abuso emocional nas mãos do pai, Fred Trump, e que foi abandonado quando era criança pela mãe, sendo entregue a um pai viciado no trabalho que acreditava que cuidar dos filhos não era seu dever. Feridas de abandono e rejeição deixam marcas profundas. Terceiro, qual é o perfil DISC de Trump e como ele governa a partir de suas dores? A neurociência tem uma explicação científica para o comportamento radical dele e que vai te surpreender. Quarto, por que os evangélicos continuam apoiando Trump? Após 100 dias do seu segundo mandato, os protestantes evangélicos brancos continuam entre os seus apoiadores mais fervorosos, enquanto a população adulta em geral apresenta cerca de 46% de avaliação positiva. Entre os evangélicos brancos, essa aprovação chega a 72%. E 5, o insight final que conecta tudo isso com a sua própria vida. Porque no fundo, Trump é um espelho exagerado de algo que todos nós carregamos. Meu nome é Ezequiel Rosa, eu sou buscador de respostas. E esse nome não é à toa. Eu sou formado em gestão estratégica de pessoas, coach integral sistêmico, analista comportamental CIS Assessment, especialista em perfil DISC e especialista em identificação de feridas emocionais da infância, como rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Trabalho com mentorias individuais e em grupo, ajudando pessoas que têm capacidade, têm disposição, mas não conseguem transformar seus talentos em resultados reais. E foi exatamente nesse olhar que eu decidi analisar o Trump hoje. Não como um político, mas como um ser humano. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso agora. Aqui você não vai encontrar opinião política. Aqui você vai encontrar ferramentas reais de inteligência emocional, neurociência e comportamento humano que vão te ajudar a entender a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Clica aqui em inscrever-se e ativa o sininho. Cada vídeo aqui pode mudar uma perspectiva de vida sua. Agora que você já sabe o que está por vir, vamos então entrar fundo nessa análise. Porque Trump não é só notícia, ele é um estudo de caso extraordinário sobre o que acontece quando as feridas emocionais não tratadas chegam ao ponto mais alto do poder, a fé de Trump, entre o símbolo e a substância. A posse de Donald Trump em janeiro de 2025 foi permeada por símbolos religiosos e por uma promessa quase messiânica de salvação que parecia se cumprir em sua pessoa. Ele jurou sob 2 Bíblias. Pastores oraram ao seu redor. A pastora White Can foi nomeada para liderar o gabinete de fé da Casa Branca. Mas qual é de fato a religião desse homem? Trump tem uma relação próxima com a pastora evangelista Paula White. Ela se tornou sua conselheira espiritual há cerca de 14 anos, quando ele procurou depois de ver seus sermões na televisão. E isso diz algo muito importante. A fé de Trump não nasce de uma tradição familiar sólida e nem de uma conversão dramática. A fé de Trump então nasce em uma busca, e toda busca espiritual tem por baixo uma ferida emocional. Do ponto de vista do perfil DISC, Trump é um dominante altíssimo. E dominância traz assertividade, necessidade de controle e resultado imediato. Pessoas com esse perfil tendem a usar a espiritualidade de forma instrumental. A espiritualidade então precisa servir para um propósito maior. E para Trump, o propósito é sempre ele mesmo. Em fevereiro de 2025, Trump disse que o país precisa se reaproximar da religião e contou como uma tentativa de assassinato contra ele, em julho, fortaleceu sua fé no divino.
acenando sua base de apoiadores cristãos durante o Café da Manhã Nacional de Oração no Capitólio. Sobreviver a um atentado e narrar isso como missão divina, isso não é apenas fé. Isso é uma construção de narrativa. As feridas que constroem esse homem. Para entender Trump, precisamos ir lá na origem. Com um contexto parental disfuncional, a família de Trump está muito marcada pela educação de um patriarca assustador, que praticamente destruiu Donald Trump e sua capacidade de desenvolver e experimentar todo o espectro de emoções humanas. Donald se viu privado da mãe, sua única fonte de conforto e contato humano. Com o passar do tempo, começou a temer que seus pedidos de conforto e atenção resultassem na fúria e indiferença do pai, quando se sentia mais vulnerável. Dentro da linguagem das feridas emocionais da infância, isso tem um nome: ferida de abandono combinada com a ferida de rejeição. A criança que não foi vista, não foi acolhida, não foi aprovada, cresce com uma necessidade insaciável de validação externa. E como que essa criança acaba compensando? Tornando-se inesquecível, tornando-se inevitável, colocando o próprio nome em arranha-céus e nas manchetes do mundo inteiro. O psicólogo Dan McAdams, especialista em personalidade e professor da Universidade de Northwestern, buscou compreender os traços mais marcantes de Trump e concluiu que ele apresenta um perfil extremamente narcisista. Mas o narcisismo, como todo especialista de comportamento sabe, é quase sempre uma defesa. Por baixo do narcisismo, existe uma criança que teve medo de não ser suficiente. Está gostando desse conteúdo? Já deixa o seu like por aqui se isso está fazendo sentido para você. Aperte no like agora. E isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Mas como a neurociência explica o comportamento radical dele? Pessoas extrovertidas estão sempre em busca de recompensas. Incitados pela atividade dos circuitos de dopamina no cérebro, atores altamente extrovertidos são levados a buscar experiências emocionais positivas, sejam elas na forma de aprovação social, fama ou riqueza. O cérebro dele está literalmente programado para buscar uma aprovação. Cada comício é uma dose de dopamina. Cada manchete positiva ou até mesmo negativa alimenta esse circuito. Xingamentos, humilhações, retaliações públicas são comuns no vocabulário de Trump. E todas essas ações geram visibilidade ao presidente. Agora conecte isso com a ferida de abandono. Uma pessoa que sentiu que não era amada, não era o suficiente, vai buscar, pelo menos pelo resto da vida, provas de quem ele é. E quando a religião entra nesse contexto, ela se torna mais uma prova. Deus me escolheu, eu sobrevivi ao atentado, eu tenho um propósito especial. Os presbiterianos têm certeza da predestinação de que Deus os escolheu, ele lhes traçou o seu caminho. Para alguém com o perfil de Trump, essa doutrina é quase perfeita. Ela confirma a grandiosidade que ele precisa sentir. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que ama ou odeia o Trump, porque essa análise pode mudar a conversa. 3/4 dos evangélicos brancos aprovam as ações de Trump para encerrar políticas de diversidade, equidade e inclusão no governo federal. A mesma proporção aprova os cortes em departamentos e agências federais. E 2/3 apoiam o aumento substancial de tarifas sobre produtos importados. Por que pessoas de fé que seguem ensinamentos de amor ao próximo apoiam tão fortemente um homem de comportamento tão controverso? Porque Trump fala a língua da identidade ameaçada. E isso é uma ferida coletiva. O teólogo Massimino Fadioli observa um aumento significativo do nacionalismo cristão e acredita que o objetivo do governo americano é restaurar o cristianismo a um papel central na autoimagem dos Estados Unidos. Você acredita que a fé pode ser usada como ferramenta política? Me conta aqui nos comentários. Mas agora eu preciso te fazer a pergunta mais importante desse vídeo. Uma pergunta que vai além de Trump, além da política e além da religião. Por que tudo que eu te mostrei até aqui, as feridas, o narcisismo, a busca por validação, o uso da espiritualidade como escudo, nada disso é exclusivo de Donald Trump? Toda pessoa que não curou as suas feridas emocionais da infância vai usar qualquer coisa disponível, dinheiro, poder, religião, relacionamentos, para preencher o vazio que ficou. Trump, além de outras coisas, usa a fé como uma das camadas de sua armadura. Mas no fundo, o menino que tinha medo da fúria do pai ainda está lá dentro. E é esse menino que governa. Como escreveu sua sobrinha, hoje Donald Trump é igual ao que era com 3 anos. Incapaz de crescer, aprender ou evoluir.
digerir suas emoções, moderar suas respostas. E isso não é julgamento, é diagnóstico comportamental. E serve de espelho para qualquer um de nós que ainda age a partir das dores antigas sem perceber. A pergunta real não é qual é a religião de Trump. A pergunta real é qual a ferida está governando as suas decisões. Trump é um estudo de caso extremo, mas a lógica que o move existe dentro de muita gente. Feridas não curadas governam comportamentos no palco da política e no palco da vida cotidiana. Se esse vídeo despertou algo em você, compartilha com alguém que precisa dessa perspectiva. Eu não sei quais são os palcos na sua vida, mas se você está tendo que usar suas feridas emocionais como máscaras para sobreviver, eu te convido a descobrir qual o ponto cego na sua vida. Eu estou abrindo algumas vagas para uma sessão estratégica, uma conversa onde eu vou te ajudar a identificar qual é o padrão que está se repetindo, qual a ferida que pode estar por trás disso e o que de fato está travando os seus resultados, seja nos negócios, nos relacionamentos, na família e até mesmo nas finanças. Estar aqui na descrição desse episódio. Clica lá e agenda uma sessão. E se não é inscrito no canal, já se inscreve, porque é exatamente isso de que trato a cada vídeo nesse canal. Foi um prazer ter você aqui e te vejo no próximo vídeo.